O saralho foi pro baralho, o amor venceu, meus amigos. Olha, faz o L, que maravilha! Eu sou o Diego Ganolha, sobre isso que nós vamos conversar. Deixa a sua opinião aí sobre o que acabou de ser aprovado no Senado brasileiro acerca do saralho. Inclusive, por falar em saralho, não sei se você viu, tem aqui um vídeo que já passou pelo canal, que é esse, Agora Sim Lascou Tudo. Tá lá o Fernando Taxad, passa nesse canal. Muitas pessoas pediram pra gente voltar a fazer os vídeos e comentários. Ignore seus comentários. Poxa, olha, quando é que volta? E o canal como é que fica? Eu adoro estar aqui com vocês. É realmente muito bom, tá bom? Mas a gente tem aqui realmente tantas coisas importantes acontecendo no Brasil, como, por exemplo, este assunto aqui que foi importantíssimo, que é a treta, meus amigos, treta do avião, a treta do avião, você viu? Só se falava nisso em todo o Brasil. Teve também o Bandide do Uber, que se você não viu esse episódio aqui, você perdeu o que há de mais importante no Brasil. E depois, temos também aqui todos esses assuntos importantes. Tivemos aqui o Loulis, que esteve às pressas para o seu hospital, o pai dos pobres, meus amigos, pai dos pobres. Foi para onde? Foi pro SUS. Foi pro SUS. Foi pro SUS, companheiro. Foi pro SUS. Tratar da sua cabeça. Foi pro SUS. Foi aqui, ó. Foi pro SUS. Foi pro Sírio-Libanês. Faça uma ideia da conta que deu isso. Você, meu querido, minha querida, você cai na sua casa, bate a sua cabeça e você vai sobreviver, você vai tratar, você vai ter recursos e vai ter possibilidades, como aconteceu com esse senhor, que é o pai dos pobres. Nossa, mas é mesmo igual, é mesmo justo a coisa. Tudo bem, vamos para esse assunto aqui da bagaça de hoje. Vamos lá, deixa para mim um comentário, a cidade e o país onde você acompanha, isso é muito importante. Um abraço e um beijo a todos que me pedem, voltou, que bom que voltou, tava sumido, por onde andou? Tô aqui, aparecido, meus amigos, tô aparecido. Vamos lá. Olha que louco. Temos aqui uma matéria deste site tão confiável, maravilhoso, esse site que nós tanto gostamos, que é o G1. Senado, olha que coisa linda. Senado mantém mudanças da Câmara e aprova projeto do governo, projeto é do governo, que limita o crescimento do salário mínimo. O pai dos pobres, tem o governo, e o governo o qual tem ali o projeto que limita o crescimento do salário mínimo. Vamos entender esta bagaça de forma resumida. O Senado Federal aprovou nesta sexta-feira, dia 19, o texto base do projeto de lei do governo que limita, em negrito, aqui bonito, aqui limita o crescimento real do salário mínimo a, no máximo, 2,5% ao ano. E também vai mexer lá com pessoas que fazem parte de programas sociais a realizarem cadastros com biometria. É bacana para saber que a pessoa tá viva, é legal, ela tá lá ativa e tudo mais. Esse tipo de cuidado, para mim, tá ok, tem que ter. A pessoa faz parte de um programa de benefício continuado e ela vai ter a sua biometria, os seus dados para poder dizer: estou aqui, tenho vida, vivo e preciso e participo. Ok, tudo bem. Vamos lá para o resumo da bagaça que está aqui embaixo, que é o seguinte. Aqui foram os pontos tocados, o que foi aprovado, questão do salário mínimo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, biometria, fundo constitucional, Bolsa Família e Proagro. Tudo bem, aqui tem um resumo. O que mudou? Salário mínimo. O projeto altera os parâmetros para a valorização real do salário mínimo. Atualmente, a política de valorização leva em conta a soma da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses até novembro, com o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto, do PIB, de 2 anos anteriores. Ou seja, tem ali soma da inflação, que é medida pelo INPC, em 12 meses até novembro, com o índice de crescimento real do PIB, tudo aquilo que o Brasil produz de riqueza, seu Produto Interno Bruto. A nova regra é: fixa a alta do salário mínimo contínua, prevendo um aumento acima da inflação com base no PIB, mas ficará limitado ao crescimento das despesas dentro do arcabouço fiscal. Você deve ter ouvido falar tanto disso, né?
que cresce no máximo 2,5% ao ano. Então, aconteça o que acontecer, existe o arcabouço, que é a regra de controle das contas públicas. Quer dizer, aumentar o próprio salário. Vamos esculhambar a bagaça de vez. Aumentar o próprio salário dos parlamentares em 5, 10, 15, 20, 30%, que se lasque, que ganhe o dobro do seu próprio salário, que aumentem quase o dobro, quase 100% de aumento. Já vimos tantos absurdos aí, tanto jabuti enfiado na madrugada. Tudo bem, fizeram a vida toda isso, aumentar o salário dos vereadores, aumentar o salário dos deputados, aumentar o salário dos senadores, aumentar o salário de ministros, aumentar o salário do cacete a quatro, pode, tudo bem, aumentem os salários. Mas, se for para lidar com os trabalhadores, até porque é um assunto delicado. Num país, e olha bem, num país de primeiro mundo, de qualidade, não se define poder aquisitivo, poder de compra, economia forte, pungente e crescente, quando tem um salário mínimo alto. É o contrário. Salário mínimo muito alto já é sinal de problema. Por quê? Precisamos ter uma economia, planos e políticas econômicas inteligentes, empreendedoras, que enxuguem o gasto e o custo de máquina pública e possam permitir que o povo empreenda e gere riqueza e emprego. Para quê? Para que haja poder de compra, para que haja um fluxo dessa roda que precisa girar da engrenagem financeira e econômica de um país sem a intervenção e a interferência do Estado. Menos políticas absurdamente assistencialistas, daquele do governo do paternalista que paga tudo, banca tudo, o governo que está lá. O ser humano é um incapaz, é um incompetente, é um zero, é um nada, um abjeto, e depende do Estado para tudo. Então é bolsa disso, bolsa daquilo, subsídio disso, subsídio daquilo, suporte daquilo. E é o retrato do socialismo. No final, quem paga a conta é o próprio povo. O povo trabalha para pagar todos esses milagrosos projetos socialistas. Tem que existir para o socorro dos necessitados. Mas eu estou falando de país de primeiro mundo, que vai se destacar por tentar conter o número de necessitados. Como? Gerando políticas de gestão empreendedoras que façam com que o povo empreenda e gere riqueza à sua maneira. Tem milhares de opções de fazer dinheiro, recurso, empreendimento, seja lá o que for. Nós estamos aqui analisando que é até melhor o cara vender lá o bombom, a paçoca, a moreninha do Rio, a bala, a água, qualquer coisa, e faça o seu dinheirinho. Com isso, vá para o comércio gastar o seu dinheirinho, assim o dinheiro gira, circula, o país tem uma economia que funciona, é aquecida, né? Seja o pequeno empreendedor local aos grandes empresários. Ou seja, tirando esse assistencialismo, do paternalismo, desse socialismo, que o ser humano é tratado como objeto incapaz, incompetente, não serve para nada, o governo tem que dar, pagar, bancar tudo. Se você tirar esse custo, esse peso absurdo, você vai ver que existe uma possibilidade, você para de espremer a sociedade como um rolo compressor com tantos impostos, com tantas taxas, com tantas burocracias, porque existem países como o Brasil que vendem tanta burocracia, criam tantos problemas para vender facilidade, cria tanta dificuldade para vender facilidade. Sinceramente, olha, o melhor período que eu já acompanhei em toda a história da minha vida no Brasil foi o governo Bolsonaro. Redução de impostos, foi a redução do peso e do custo da máquina pública com a redução de ministérios, a extinção de cabides de empregos, a extinção de taxas, a extinção de todo tipo de praga que esmaga o povo com esses são cobranças e existem certas taxas e certos impostos que é só para atolar o pobre cada vez mais na lama. No governo Bolsonaro isso foi retirado, e muito. Foi retirado imposto de tudo quanto é coisa. De importação, de combustível, de alimentos, de supermercado. Olha, dava para sentir no supermercado. Só você comparar preço do dólar no governo Bolsonaro e agora. O governo Bolsonaro com a crise mundial de saúde. Preço de combustível, o governo Bolsonaro com a crise mundial de saúde, preço de combustível agora, 2024, no Brasil, dezembro. Analise os dados e os números, você vai ver que
A esquerda já critica o governo, a imprensa inteira, que é de esquerda, critica o governo, aponta os absurdos da falência do Estado. Quer dizer, é um modelo de governo falido mesmo, um modelo de governança, de governo falido. É insustentável. Tira muito mais do que arrecada, do que ganha, do que gera. É para quebrar, não tem outra solução, não tem outra saída diferente disso. Então, vamos lá. Temos aí os absurdos? Temos. Agora, o salário mínimo. Ok, 2,5%. Tá dentro do arcabouço fiscal. Ok, vamos lá. Sinceramente, o governo que é do pai dos pobres parece que não olha muito pelos pobres. E eu já não vou falar sobre a defesa do assistencialismo e dessa coisa toda que eu já falei tanto. Eu vou dizer o seguinte, não serve para ninguém isso, não serve para os pobres, não serve para a prosperidade, são números negativos, são resultados catastróficos que colocam o Brasil, que é um país tão importante, em ruínas. Depois, não é sobre salário ser 2,5%. Cara, você vai empreender e vai ter que pagar este salário, é difícil para quem paga também, então gera desemprego. Aí daqui a pouco você tem agora o governo só permite aquele reajuste até no máximo 2,5% no ano e tudo mais. Ok, e a pessoa que o que ganha não dá para viver, ela vai ter que largar esses lugares, se afastar dos centros e morar mais afastado e lá vai ter que fazer qualquer outra coisa, vai gerar uma bola de neve, desemprego, aumento de violência. Cara, o efeito é dominó, cascata para tanta coisa ruim que eu não consigo ver mais o fundo do poço. Não sou pessimista nem otimista. Na atual gestão que o governo brasileiro tem, dezembro de 2024, não dá mais para ver o fundo do poço. Agora, quero muito conhecer a sua opinião nos comentários. Deixe o seu comentário sobre essa internação do Loures. Pessoas dizem que isso foi verdade ou não. Tem aqui a senhora da janela do avião. Esse assunto já teve vários desdobramentos, é um negócio infinito. Bandide foi um dos últimos assuntos aqui que passaram pelo canal. E também teve lá a questão do Fernando Tachad. Meus amigos, se você não está acompanhando o que acontece no Brasil, se isso não impacta a sua vida, ou você não tem vida, ou você não está no Brasil. Agora, que absurdo que é o que vive o nosso país, eu lamento muito. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Vamos para os comentários. Um forte abraço.